quem é Deus? Alguns se contentam com o que os livros sagrados dizem sobre Deus. Então há uma aproximação intelectual. Outros têm uma aproximação, além de intelectual, também emocional, também sentimental, desta questão, por exemplo, quem é Deus? Baseado em uma crença. Você sabe que aqui nós estamos trabalhando com você essas assim chamadas as grandes questões da vida. O ser humano ele tem questões não resolvidas. Primeiro vamos ver isso aqui. Por que essas questões ainda não foram resolvidas? Qual é a origem? Qual é a natureza? De onde elas vêm? Como surgem essas questões? De onde elas aparecem? É isso que estamos vendo aqui com você. Estamos trabalhando com você o fim para esse elemento que cria essas questões. Nós queremos ter resposta para essas grandes questões da vida. Então as pessoas perguntam: qual será a verdade sobre Deus? Podemos resolver essa questão simplesmente acreditando? Ou nos envolvendo com aquilo que alguns chamam de vida religiosa? Essa é uma outra questão. O que é religião? Para muitos, religião consiste em frequentar templos, igrejas, ouvir ali o sermão, cânticos e voltar no domingo para casa e o restante da semana levar a vida como geralmente tem levado, até o próximo final de semana, até o próximo domingo. Então, para muitos, a resposta para essa questão da religião e para essa questão de Deus consiste em cerimônias, em rituais, em doutrinas. Então, essa assim chamada vida religiosa é essa vida da crença, onde há um envolvimento intelectual, emocional, sentimental. Assim, para a maioria das pessoas, aqui já está a resposta: o que é Deus? Mas isso é verdade? A crença realmente lhe mostra a realidade? Até porque você, depois de acreditar, ou mesmo acreditando, continua ainda como uma pessoa carregada de medo e de toda forma de sofrimento psicológico em razão de um modelo de vida e de existência totalmente egocêntrico. Então, apesar de uma vida assim chamada religiosa, essa assim chamada vida religiosa, não há esta realidade da ausência do ego, da ausência desse centro de separação, de dualidade. Na verdade, a maioria das pessoas nem mesmo tem ciência da importância, do valor de liberarem de si mesmas a ideia desse mim, desse si mesmo, desse eu, desse ego. Então, quer sejamos assim, religiosos ou não religiosos, estamos todos envolvidos ainda
nestas assim chamadas questões, as grandes questões continuam sem respostas. Como vencer o medo? Como deixar o sofrimento? Como abandonar o egocentrismo? Como deixar de ser egoísta? O que é o amor? O real amor, aquilo que conhecemos também por amor, é uma questão ainda não resolvida? Porque a ideia que fazemos sobre o amor também ainda é uma crença. Amor para nós é prazer, é satisfação, é preenchimento na relação com o outro. Se isso deixa de acontecer, se eu não recebo mais isso nessa relação, não há mais amor. Fico indiferente àquela pessoa, ou ela pode se tornar até minha inimiga, porque ela não me dá o que eu desejo. Então não sabemos o que é o amor. É algo ligado a apego, a posse, a controle, a ciúme, a domínio. E, portanto, o sofrimento está presente. Como pode haver sofrimento no amor? Então, isso não é amor. Como também isso não é a realidade de Deus, é só uma crença. Se o ego está presente, não há essa realidade de Deus, não há essa realidade do amor. Então, essa é uma outra questão não resolvida. Quem sou eu? Uma das grandes questões da vida que a pessoa não responde, porque a pessoa é esse eu, mas o que é essa pessoa? Não sabemos. O pensamento não tem resposta para nada disso. O pensamento cria a ideia de Deus, a crença em Deus, tudo isso está dentro do pensamento. A imagem que ele forma. O pensamento cria a ideia do amor, mas não resolve essa questão do que é, de fato, a realidade do amor. O pensamento cria a ideia desse eu, mas não resolve essa questão do que é esse eu, do que é essa pessoa. Então, reparem a situação onde nós, neste mim, neste eu, neste ego, nos encontramos. É ele o criador real de todas estas grandes questões da vida. Aqui estamos tendo uma aproximação da revelação da verdade do nosso próprio ser. A observação do movimento do eu, que é o movimento do pensamento, o pensamento que cria a imagem do amor, a imagem de Deus, a imagem desta pessoa. Haverá alguma coisa além deste pensamento? Essa é a outra questão, uma das grandes questões da vida. Reparem que todas essas questões, elas têm uma origem única, uma natureza única, uma estrutura única, uma base única, e a base é o pensamento. Haverá alguma coisa além do pensamento? É o pensamento que tem criado Deus para mim, que é diferente do Deus que ele tem, porque ele é de uma outra religião. Então há essa divisão. O meu Deus é mais forte que o seu. A minha vida é mais importante que a sua. O que sinto é mais real do que o que você sente. E tudo isso está dentro desse modelo, que é o modelo do ego, deste senso pessoal de ser alguém dentro do viver, dentro da experiência. Estamos juntos? É possível ir além do pensamento, ir além desse sentido do eu presente no viver, na experiência?
Assim, nós não temos resposta para as grandes questões da vida, e é isso que estamos trabalhando aqui dentro do canal com você. Não sabemos o que é viver, porque não compreendemos a beleza da vida. Aquilo que chamamos de viver é rotina, é enfado, é inveja, é ambição, é projeção de felicidade idealizada pelo pensamento, porque a vida se mostra complicada, difícil, uma vida cheia de desejos, de apegos. Não sabemos o que é a morte, assim como não sabemos o que é a vida, não sabemos o que é a morte. A beleza do fim para tudo isso é a morte. Identificamos a palavra morte, para nós a morte é perder o corpo. Perder o corpo para a doença, para um acidente. Vem a velhice e põe fim ao corpo. A doença termina com o corpo. Um acidente pode terminar com o corpo. Para nós, isso é a morte. Mas o que é a verdade da morte? Há uma grande beleza na compreensão do que é a morte, do que é a vida, do que é o amor, do que é Deus. Então, estamos aqui no canal trabalhando com você isso. O despertar da sabedoria, que é o despertar deste ser que somos, fora deste ego que acreditamos ser, desta pessoa com a qual nós nos identificamos como sendo nós mesmos, como parecendo ser quem somos, como expressamos ser quem somos. Esta pessoa em relação com o outro, esta pessoa em relação com essa ideia de vida, com essa ideia de Deus, com essa ideia do amor, tudo isso é completamente falso. Aqui o trabalho consiste em descobrir a verdade deste ser, felicidade e consciência, que é a natureza de cada um de nós. Quando estamos vivendo uma vida livre do ego, livre desse sentido de separação, onde não há mais esse eu, não existe mais o outro. Quando não há mais esse eu, não existe mais o conflito dos desejos, o conflito criado pelo medo de perder, pelo medo de não adquirir, pelo medo de não poder segurar, pelo medo de não poder continuar mantendo junto a esse mim, a esse eu, aquilo que ele acredita que é dele. Tudo isso é conflito. Quando o eu está presente, a presença desse eu, desse ego, é a presença da ilusão. A presença desse ego, desse eu, é a presença da ignorância. A verdade sobre a ignorância é a ilusão deste eu. Como este eu não é real, ele se sustenta em razão de um condicionamento, de uma programação, de um modo específico de continuar por não ser constatado. A presença desse eu é uma ilusão. Portanto, a verdade sobre a ignorância presente em nós é a verdade desta ilusão do ego, do eu, que é a ilusão da pessoa. Então, o que nós temos sobre a verdade? O que temos sobre a verdade é a ilusão
desta ignorância, sustentar esta ignorância é manter essa ilusão. Isso é a ausência da verdade. Pode parecer bastante complicado ou até um jogo de palavras, mas é muito simples. Enquanto houver a ilusão de alguém presente, haverá a ignorância para esse alguém. Haverá essas questões não respondidas, porque esse ego, esse eu, é aquele que cria essas questões. Porque ele se vê como um elemento separado e, em razão do medo, está fazendo perguntas. Em razão da ilusão, está tentando descobrir alguma coisa. Tudo isso são coisas construídas pelo próprio pensamento. Essa ilusão é uma construção do próprio pensamento, essas perguntas são construções do pensamento, essas questões são construções do pensamento. Então, o pensamento cria as questões e vai em busca de uma resposta. E não encontra nenhuma resposta. Desde o nascimento até a morte, desde que nascemos até o túmulo, esse sentido de um eu presente vive no medo, vive no sofrimento, vive na ignorância, vive na ilusão. Aqui estamos lhe propondo o fim para esse eu, isso é o fim para essas, assim chamadas, as grandes questões da vida. Então, o nosso trabalho aqui consiste em observarmos esse movimento do eu, do ego, e nos tornarmos cientes desse senso de separação, de ilusão. Isso é possível quando há uma aproximação, e eu quero lhe convidar aqui no canal para investigar como se aproximar disso. Nós temos 2 playlists aqui. É a verdade do autoconhecimento. Essa é uma playlist. A outra é a real meditação na prática. Dê uma olhada nessas playlists. Além disso, nós temos encontro nos finais de semana, onde, de uma forma direta, investigamos essas questões com você. Trabalhamos essas perguntas. Você tem o nosso link do WhatsApp para esses encontros nos finais de semana. Então, esse é o nosso trabalho aqui dentro do canal, com você, lhe mostrando que é possível a realização de Deus, a realização do seu ser. Esta é a verdade sobre a real espiritualidade. Esta é a verdade sobre a verdadeira vida religiosa, quando esse sentido do eu, do ego, não está mais presente. Não é nada daquilo que até então temos acreditado e estamos seguindo. Uma vida livre do ego, a real vida religiosa, a verdadeira vida religiosa, a real espiritualidade é uma vida livre deste sentido de separação, deste sentido de dualidade, é uma vida na não dualidade. Os sábios chamam de Advaita, uma vida livre desse sentido de separação. Então, esse é o nosso trabalho aqui. Nós temos encontros online nos finais de semana. Você encontra o nosso grupo do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Você entra no grupo e se aproxima desses encontros. Temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Portanto, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e coloca aí no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós jamais suspeitamos de uma vida livre de propósito, uma vida livre de cálculos, uma vida livre de objetivos. O ponto é que não há objetivos, não há qualquer propósito na vida.